Bem-vindos a uma jornada profunda pela vida e história do apóstolo Paulo, uma figura icônica do cristianismo primitivo. Antes de continuarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sininho para não perder os próximos vídeos que sairão em breve. Dito isso, vamos à história. Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, nasceu em Tarso, na Turquia moderna, por volta do ano 5 depois de Cristo. Desde jovem, ele demonstrou notável zelo por sua fé e educação. Os pais de Saulo, cujos nomes não são mencionados na Bíblia, eram judeus devotos da tribo de Benjamim, que era uma das 12 tribos de Israel. Eles criaram seu filho com estrita observância das tradições judaicas. Como fariseu, Saulo era um defensor fervoroso da lei judaica e se tornou um perseguidor dos primeiros seguidores de Jesus, acreditando que eles representavam uma ameaça à fé judaica. Como narra o livro de Atos no capítulo 9 versículos 1 e 2, Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. No entanto, o curso de sua vida mudou dramaticamente na estrada de Damasco, quando ele teve um encontro extraordinário com o próprio Jesus Cristo. Como nos diz em Atos no capítulo 9 versículos 3 a 5, e indo na estrada, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro transformador levou à conversão de Saulo, que se tornou Paulo e dedicou sua vida a espalhar o Evangelho de Cristo. Paulo fez inúmeras viagens missionárias, espalhando a mensagem cristã pelo Império Romano. Suas epístolas, como as que escreveu aos Coríntios e Romanos, continuam a inspirar cristãos em todo o mundo até hoje. Ele viajou por toda a região do Mediterrâneo, estabelecendo comunidades cristãs e enfrentando desafios impressionantes. Uma curiosidade fascinante sobre Paulo é que, além de ser um apóstolo e pregador incansável, ele era também um habilidoso fabricante de tendas. Durante suas viagens missionárias, Paulo frequentemente trabalhava como tendeiro para sustentar a si mesmo e aos outros. Esse aspecto multifacetado de sua vida demonstra sua determinação e sua capacidade de se adaptar às diferentes situações que enfrentaria. A primeira viagem missionária de Paulo o levou a Chipre e à Ásia Menor, onde ele pregou em cidades como Antioquia e Listra. Em sua segunda viagem, Paulo viajou novamente pela Ásia Menor, visitando Filipos, Tessalônica e Atenas, onde ele confrontou filósofos gregos e proclamou o Evangelho. Sua terceira viagem missionária foi marcada por visitas a Éfeso, Corinto e Jerusalém, onde enfrentou perseguições e prisões. O apóstolo Paulo também enfrentou inúmeras adversidades durante suas viagens, incluindo naufrágios, fome e oposição de autoridades locais. Apesar de todos esses desafios, Paulo perseverou em sua missão de espalhar o Evangelho e fortalecer as comunidades cristãs em todo o mundo. Ele acreditava firmemente no poder do Evangelho, como expresso em Romanos capítulo 1 versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A morte de Paulo. Em Roma no ano 64 depois de Cristo, a vida de Paulo chegou ao fim de forma trágica. O imperador Nero ordenou que um bairro fosse incendiado para que ele se inspirasse a escrever um poema épico depois de testemunhar a cena. Mas as coisas correram mal e os incêndios destruíram 10 dos 14 bairros da cidade. Por causa de seu comportamento irresponsável, Nero precisava de um bode expiatório e, para isso, aproveitou-se dos cristãos. Não está claro por que ele culpou os cristãos pelos incêndios, mas a crueldade com que os cristãos começaram a ser tratados foi impressionante. Muitos foram jogados na arena, outros foram usados como tochas humanas para iluminar os jardins de Nero. No entanto, Paulo foi capturado na ilha de Tiberina, perto do rio Tibre. Ao contrário do seu primeiro julgamento em Roma, no qual foi absolvido de todas as acusações, neste segundo ele só teve direito a 2 interrogatórios, tendo o primeiro finalizado sem nenhuma decisão.
Paulo não tinha esperança de ser absolvido no segundo julgamento. Como podemos verificar em 2 Timóteo capítulo 4 versículos 6 e 7, porque eu havia sido oferecido como oferta de aspersão e o dia da minha morte estava próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. De fato ele foi condenado à morte e sentenciado a ser decapitado, conforme os costumes e tradição da época. O martírio de Paulo é um testemunho de sua devoção e fidelidade até o fim e o seu legado continua vivo até hoje, com milhões de cristãos seguindo seus ensinamentos e exemplos de fé. Espero que tenham desfrutado desta jornada pela vida e legado do apóstolo Paulo. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo relacionado à história, estudo, espiritualidade, personagens e curiosidades da Bíblia, por favor, deixe um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos que estão incríveis. Um forte abraço e até o próximo vídeo.